Videocurso Introdução à Programação de Computadores, feito pela Treinamentos TI. Esta é a aula 5. Nós vamos falar sobre os controles do Visual Studio. Estes são os tópicos abordados nesse curso. Nós estamos na aula 5. Esta é a aula 5 e estes são os tópicos abordados na aula 5. Nós vamos falar sobre os controles do Visual Studio. Vamos mostrar a Toolbox, que contém os controles. Vamos mostrar as abas que organizam os controles. Vamos falar sobre os controles, vamos ver os principais controles da Toolbox. Vamos ver como colocar os controles no seu form, como utilizar os controles em sua aplicação. Vamos ver como alinhar os controles em seu form. Vamos então para o nosso Visual Studio 2012. Muito bem, aqui estamos então no Visual Studio 2012. A minha versão aqui é uma versão Ultimate, Release Candidate, está aí prestes aí do lançamento do Visual Studio 2012. E você pode baixar também o seu Visual Studio, né? Procure baixar a versão Express, que é a versão para estudantes, uma versão gratuita que a Microsoft disponibiliza para estudantes. Então pode fazer o seu download, instalar em seu PC para que você acompanhe aqui com a gente e consiga reproduzir em seu PC tudo que a gente estiver fazendo por aqui. Bom, você pode baixar também a versão 2010, né, que é uma versão que ainda está muito próxima aqui da versão 2012. Você vai encontrar os mesmos botões, as mesmas, apenas com algumas diferençazinhas de desenho, de cor, né? Mas você encontra as mesmas funcionalidades aqui. Pelo menos vai dar para você acompanhar tranquilamente também tudo com a versão 2010. Bom, anteriormente a gente já entrou aqui no Visual Studio, já aprendeu algumas coisas nas aulas anteriores, aprendeu a salvar a aplicação, né? Então nós criamos nas aulas anteriores, nós criamos aqui uma aplicação e eu chamei essa aplicação de CAD Cliente, Cadastro de Clientes. É essa que está aqui, olha. CAD Cliente. Excelente. Eu vou chamar essa aplicação, vou dar um clique aqui e pronto. Essa é a relação dos recentes projects, os projetos recentes. Então, se você clicar ali, você já abre automaticamente a tua aplicação. Tá? Uma outra forma de fazer é vir aqui no File, Open, Open Project, e aí selecionar lá na pastinha onde você gravou, selecionar clicando lá no arquivo da Solution. E aí vai abrir o teu projeto. Então está aqui o meu projeto, exatamente como eu deixei ele na outra aula, né? Eu cheguei a colocar 2 botões no meu form, né? Então aqui está o meu form, né? Lembrando só, a gente tem 2 forms nesse projeto. O form CAD Click eu incluí, né? E o form padrão que já veio aqui, que eu posso até remover do meu projeto. Se eu quiser, se eu não for utilizar, vamos remover esse form padrão aqui que eu não estou usando. Então, como é que eu removo? Marco ele aqui, botão direito, Delete. Ele me pergunta, pede para confirmar, eu dou um OK. Pronto, agora eu só tenho um formulário, um form na minha aplicação, que é o FRM CAD Client, o meu cadastro de cliente. Né? Digamos que eu vou fazer um cadastro de clientes, então essa é a tela de cadastro de clientes. Bom, os controles, que é o nosso assunto aqui dessa aula, estão aqui, olha, nessa janela, a janela Toolbox. Então a gente vê aqui a janela Toolbox, aqui está o nome da janela, e a janela é tudo isso aqui, ó, tá? E tem mais coisa ainda lá para baixo, ainda tem mais controle lá para baixo. Cada ícone desse aqui é um controle diferente, com uma funcionalidade diferente. Essa daqui é uma visão de todos os controles. Eu estou enxergando todos os controles nessa lista aqui, ó. Essa lista começa aqui, eu vou rolando lá para baixo, ó. Tudo isso de controle, tá? Até aqui. Eu estou numa visão que é uma visão de All Windows Form. Então, ou seja, significa o quê? Significa todos os controles do Windows Form. Então, o que eu estou visualizando aqui são todos os controles. Legal?
Bom, essa All Windows Form que aparece aqui em cima, ó, isso aqui é uma aba. É uma aba. Né? É como se fosse uma pastinha que contém os controles. Né? Então as abas servem aqui na Toolbox para organizar os controles. Essa aba aqui ela contém todos os controles, mas se eu não quiser trabalhar com todos os controles juntos e misturados, eu posso minimizar essa aba. Como é que eu minimizo? Eu clico aqui no botão aqui, esse botão que é esse triângulo aqui, que é o botão de Expand ou então Collapse, que é, ó, encolheu, agora ela encolheu, tá? E se eu clicar de novo no triângulo, ela expandiu com todos os controles. Então, essa daqui é a aba de todos os controles. Eles vêm organizados aqui, ordenados alfabeticamente. Eu posso esconder e aí eu vou trabalhar com as abas individuais, né? As abas dos grupos de controle. Então, aí me aparece a primeira aba, que são os controles mais comuns, os controles que eu mais uso. Estão aqui, ó, nesse primeiro grupo aqui da Common Controls, que aparece aqui em cima, olha, Common Controls. Então, esses controles, até chegar aqui em Containers, né, são todos os controles da Common Control. Então, da aba Common Controls. Aí eu tenho aqui a aba Containers, que são os controles do tipo Containers. São controles para conter outros controles dentro. Nós vamos ver como funciona mais para frente. Eu tenho também, olha, os controles de menu. Eu tenho os controles de data para trabalhar com dados, com acesso a dados, né, banco de dados. Componentes, controles do tipo componentes, são alguns controles extras aqui, como por exemplo um serial port. Para que serve o serial port? Serve para trabalhar com porta serial do meu PC, para eu fazer comunicação externa. Tá? Então isso aqui eu tenho no meu Visual Studio. Visual Studio é um ambiente de desenvolvimento, né, mais poderoso atual, que permite a você trabalhar com diversas linguagens de programação e que te dá já pronto vários controles para você encaixar nas suas aplicações. Então te poupa muito tempo, né? Porque todos esses controles aqui, olha, aqui eu tenho controles de impressão, printing. Então se você quer montar um relatório, provavelmente você vai usar um desses controles aqui, olha. Eu tenho também controles de diálogo, que a gente também aprende mais para frente no curso básico, a gente já começa a utilizar os controles de diálogo, né? Legal, eu tenho aqui controles de report, onde eu tenho um Report Viewer aqui, Microsoft Report Viewer, também para construir relatório. Eu tenho aqui controles WPF e mais alguns outros. Tem, por exemplo, aqui o PowerPax. O PowerPax ele dá uns controles bem interessantes, por exemplo, o Oval Shape. Se eu quiser desenhar um círculo no meu form, eu vou provavelmente usar esse Oval Shape. Se eu quiser um retângulo, eu posso usar aqui o Rectangle Shape. Tá? E uma linha Line Shape. Tá? Se eu quiser imprimir o conteúdo de um formulário, Print Form. Ok? Então eu tenho aqui várias opções aqui de controles para colocar no meu form. Como é que eu coloco um controle no meu form? Bom, eu posso colocar um controle de duas formas. Digamos que eu queira colocar um botão aqui no meu form. Ou eu clico, seguro e puxo, e aí encaixo aqui em qualquer lugar do meu form. Pronto. Quando eu soltar o botão do mouse, ele aparece lá. Ou então eu dou um duplo clique aqui em cima do controle que eu quero, e ele já aparece aqui no meu form. Tá? Reparem que eu tinha já um botão 1 e um botão 2, ele criou um botão 3 e agora criou um botão 4. Então a cada item novo que eu incluir, ele vai sempre fazendo assim. Tá? Se eu quiser incluir um label, por exemplo, né? Um label é esse texto aqui. Ele vai colocar primeiro um label e vai chamar esse label de label 1. Se eu der um duplo clique de novo, ele vai colocar um outro label, vai chamar de label 2. E assim por diante. Tá? Bom, a gente vai aprender nos cursos mais avançados que é sempre bom eu colocar um nome nos controles, quando eu coloco eles aqui no meu form, nomear esses controles, botar um nomezinho bonitinho, um nome que realmente diga o que aquele controle faz, né? Então, por exemplo, esse botão aqui, eu dei o nome para ele
Se a gente rolar aqui nas propriedades, eu tenho uma propriedade chamada name. Aqui está, olha, essa propriedade name, ela contém o nome do controle. Tá? Não confunda com a propriedade text, que é a que contém o conteúdo, o texto que aparece aqui no controle. Tá? Então, legal, o nome do controle continua sendo button 1. Mas vamos botar um nome mais correto, né, que as boas práticas nos orientam a colocar, sempre um nomezinho que diga o que ele é. Então eu vou botar btn, para que a gente perceba logo que é um botão, e vou chamar de btn calcular. Por quê? Porque é o botão que vai executar, de repente, uma operação de calcular. Então, um bom nome para ele está aqui, olha, btn de button. Então, as 3 primeiras letras eu sempre coloco querendo dizer o que é isso aqui, o que é esse controle. É um botão. Então eu vou botar btn. Tá? E o que ele faz? É um botão de calcular. Quando eu clicar ele vai executar um cálculo qualquer. Então vamos botar btn calcular. Pronto. Tá bom? Então, quando eu ler o código, vai ficar bem fácil eu bater o olho e eu já saber. Tá aqui. É o botão calcular. É o botão que vai executar quando eu clicar no btn calcular, ele vai executar um determinado cálculo. Tá? Diferente se eu olhar o código e ver lá button 1, eu não vou entender direito o que faz. Né? Então, isso facilita a gente quando a gente lê o código. Tá bom? Mesma coisa aqui o textbox, olha, em vez de textbox 1, aqui, ó, textbox 1, eu poderia colocar aqui um nome mais agradável, por exemplo, txt nome. Digamos que esse textbox ele vai recolher o nome de um cidadão, o nome do cliente, né? Já que é um cadastro de cliente. Então eu vou colocar txt nome. Tá? Na propriedade name. A propriedade name é como esse controle é conhecido dentro da minha aplicação. Então esse controle, sempre que eu quiser fazer uma referência a esse controle, eu vou chamar ele de txt_name. Olha, muda a cor de fundo do txt_name. Olha, coloca no txt_name o conteúdo tal. Tá? Então é como eu vou sempre me referenciar a ele dentro da minha aplicação, dentro do meu código, que a gente vai aprender como escreve mais para frente um pouquinho. Tá? Então isso é a propriedade name e a gente sempre deve, por boas práticas, sempre colocar um nomezinho que diga o que ele é. Né? Não deixe simplesmente textbox 1, textbox 2 e etc. Legal. Bom, então, por exemplo, se é um textbox nome, né, que vai receber o nome, então esse label aqui poderia ser um label que teria escrito aqui na propriedade text dele, olha, eu vou alterar a propriedade text aqui embaixo, vou escrever nome. Tá aqui, ó. Então o label ele serve para isso aqui, na maioria das vezes, né? A gente coloca o label do lado do textbox para dizer o que é aquele textbox. Mas eu posso usar um label solto também. Posso botar um label aqui em cima para me dizer quantos registros eu tenho. Tá? Eu vou remover. Tem muito botão, né? Que eu estava ensinando aqui como incluir os botões. Tem muito botão. Como é que eu removo um controle do meu form? Ora, simplesmente eu marco aquele controle, dou um clique. Qual é o controle que está selecionado nesse momento? É o controle 4. Né? A gente já viu isso anteriormente. Porque como é que eu consigo ver que ele está selecionado? Pelos pontinhos aqui em volta dele. Ó, tá? Se é o controle 4 que está selecionado nesse momento, as propriedades que são mostradas aqui na janela de propriedades, né, aqui embaixo, são as propriedades do controle 4. Tá bom? Do botão 4. Legal. Isso aí a gente já tinha visto, estamos só recapitulando um pouquinho. Olha só, o button ele tem um back color. Ó. Aqui, ele tem um back color. Será que eu posso mudar a cor do botão? Vamos ver, vamos clicar aqui no... O botão está selecionado, então essa propriedade é dele. Isso é muito importante a gente sempre prestar atenção. Qual é o objeto que está selecionado? Eu posso vir aqui embaixo e botar um vermelho. Olha o que aconteceu. O botão 4 ficou vermelho. Tá legal? Então, dessa forma, a gente pode simplesmente, clicando no controle, alterar qualquer propriedade daquele controle.
Então a gente pode mudar a cor, pode mudar o texto, pode mudar toda a parte gráfica, visual dos controles, né? A gente pode estar alterando. E tem várias outras propriedades aqui que a gente vai vendo ao longo dos nossos treinamentos, né? De acordo com a necessidade, e vai fazendo alterações aqui para poder deixar o controle do jeito que a gente quer. Bom, mas a gente estava falando como excluir o controle. Vamos excluir o controle 4, né? O botão 4. Como é que eu faço? Ora, eu tenho que clicar, marcar ele e clico em del. Basta fazer isso, né? Ou então o botão direito aqui, ele vai me dar sempre a opção aqui de delete. Então eu posso clicar aqui, ou então eu marco ele e teclo no teclado a tecla delete ou a tecla del, né? Dependendo do teclado, tá? Bom, eu posso fazer isso para vários controles. Como é que eu marco mais de um controle na minha janela? Para marcar mais de um controle, a gente também já falou, eu clico, seguro o mouse e abro um quadrado envolvendo os controles que eu quero selecionar. E aí eu solto. Pronto, eu abri um quadrado selecionando esses dois controles. Se eu quiser selecionar todos os botões, aí eu marco aqui e abro um quadrado maior aqui. Pronto, selecionou todos. Se eu teclar del agora, o que acontece? Ele vai excluir os 4 botões. Tá? Não é isso que eu quero. Eu quero excluir o botão 3 e o botão 4. Então eu vou abrir aqui um quadrado, vou selecionar os dois e aí vou apertar del. Uma outra forma é clico em um, seguro Ctrl, clico em outro, selecionei os dois objetos. Tá? Então, teclando a tecla Ctrl, eu posso ir acumulando também 1, 2, 3, marcando vários controles, tá? Selecionados simultaneamente. Se eu tenho mais de um controle selecionado, que é o caso agora, né? Eu tenho 2 controles selecionados, e eu alterar a propriedade aqui, uma propriedade color ou uma outra qualquer, ele vai fazer essa alteração para os 2 controles. Ok? Então é uma vantagem também, né? Às vezes a gente quer mudar a cor de vários botões da minha tela. Eu marco todos eles e mudo a cor de uma vez só aqui mexendo na propriedade. Bom, vamos remover esses controles. Selecionei e teclo del no teclado. Pronto. Sumiu os meus controles, tá bom? Bom, uma tela de cadastro de clientes, ela provavelmente vai ter vários campos para serem digitados, né? Não é só o campo nome. Reparem aqui que eu selecionei esses 2 controles, né? O label e o text box, para mover eles juntos, ó. Aí eu clico em um deles qualquer e já posso carregar, ajeitando eles em um outro local do meu teclado. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é selecionar esses 2 aqui, fazer Ctrl C, Ctrl V. Ele copia fazendo aqui uma repetição, olha. E aí eu posso encaixar. Então é muito comum eu fazer isso, eu vou fazer novamente. Já está já o Ctrl C, Ctrl V, pronto. Aí está, olha. Então dessa forma eu crio um formulário. Né? Aí eu posso ter o primeiro campo nome, esse segundo label aqui eu vou mudar para... Venho aqui embaixo, ó. Vou botar aqui telefone na propriedade text dele. Vamos botar tel. Pronto. Nesse outro aqui eu posso colocar endereço. Pronto. Olha só, invadiu, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que mover um pouquinho para o lado aí esse meu text box aqui. Tem que mover ele um pouquinho para o lado, né? E aí, para não desalinhar, a gente move ele aqui para o lado. Olha, repare que aparecem essas linhas, né? São linhas de controle simplesmente, só para eu verificar o alinhamento entre os objetos. Então, por exemplo, eu vou mover agora esses 2 aqui para ficarem iguais a esse aqui. Então, quando eu estiver movendo, ó, repara que ele mostra uma linha azul dizendo, olha, agora sim, agora você chegou no ponto que encaixou com o de baixo, no início e no final. Mesma coisa eu vou fazer por de cima, pronto. E aqui está, fiz o alinhamento. Então, outra coisa, um campo para digitação do nome, né, tem que ser maior, tem que ser assim, mais ou menos desse tamanho. Para digitação do telefone pode ser menor um pouco. Para digitação de um endereço completo tem que ser maior ainda, né?
Então, dessa forma também você vai montando o teu formulário. Esse botão aqui poderia ser um botão de grava em vez de calcular, né? Ora, vamos mudar aqui o texto dele, aqui embaixo na propriedade, para grava. Pronto, grava. Então, quando clicar, vai gravar as informações. Então, a gente está aprendendo aqui, olha, vou marcar todos esses controles e vou mover para ajeitar o alinhamento. Tá? Então, a gente está aprendendo aqui como fazer um formulário. Tá? Legal, então já aprendemos aqui a usar botão, já aprendemos a usar aqui os text box, né? Ao remover esse botão aqui de baixo, vou dar um del, ok, vou ajeitar, mudar o tamanho da minha janela, olha, pego aqui, subo um pouco, excelente. Vamos executar? Basta clicar aqui no triângulo, no Start, né? O botão Start, que tem um botãozinho de play, e aqui está, olha. Ah, legal. Então, olha só, o text box ele serve para isso aqui, ó. Para receber um texto, ó, né? Ou para receber um número, no caso do telefone, ó. Aí está, ó. E o endereço. Aí está. Então, dessa forma, eu faço um formulário de digitação de entrada de dados. Né? E quando clicar no botão grave, ele vai gravar. Naturalmente não está fazendo nada, por quê? Porque o programa sozinho não faz nada. Né? A gente já falou sobre isso também. A gente precisa colocar código nos objetos. Então, nesse botão grava, por exemplo, eu mais para frente, vocês vão aprender nas aulas básica e avançada, vão aprender a colocar um código de gravação de banco de dados, para gravar essa informação em um banco de dados. Né? Vão aprender a criar um banco de dados e assim por diante. Nós estamos dando um overview geral, estamos dando uma visão geral aqui em todos os controles aqui, os principais controles, pelo menos a gente vai dar uma olhada. Legal, aprendemos text box, aprendemos o label, o que a gente faz, como é que ele serve, aprendemos as propriedades, aprendemos o botão, vamos ver outros controles. Vamos criar um outro formulário para não bagunçar esse aqui. Como é que eu crio o formulário? Botão direito aqui no projeto, adicionar, add, new item, e eu vou sempre escolher, por enquanto, a gente falou isso na última aula, eu vou escolher sempre o Windows Form, porque eu estou numa aplicação Windows Form, ou seja, formulários Windows, então são esses aqui os que eu tenho que usar, e eu vou criar um Windows Form, exatamente esse aqui que eu quero incluir, adicionar. Tá? Eu vou dar um nome para esse aqui de FRM cadastro, ou pesquisa, pode ser, qualquer outra. Pronto, pesquisa. Adicionar. Criei um outro formulário. Legal. Eu criei esse formulário aqui só para a gente ver alguns outros controles aqui. Eu tenho o controle checkbox. O controle checkbox ele é muito usado, por exemplo, quando eu quero dar opções. Ó. Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Fiz um outro Ctrl+C, Ctrl+V. Selecionei ele e fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Bom, eu quero dar uma opção para ele de escolha uma dessas opções abaixo, ou escolha quantas você quiser, né? Então, digamos que seja uma leitura de um contrato, isso aqui vocês já devem ter visto bastante. Né? Eu posso colocar aqui um list box com um texto em cima, né? E embaixo eu vou colocar aceito o contrato ou não aceito o contrato. Né? Então, reparem que eu selecionei agora aqui o checkbox 1, é ele que está selecionado. Eu venho aqui nas propriedades dele e vou alterar o texto. Em vez de checkbox 1, eu vou escrever aceito o contrato. Pronto. Olha aqui, mudou o texto dele para aceito o contrato. E o de baixo eu vou colocar não concordo. Está aqui. Vamos executar. A gente já vê, olha só, o que começou executando foi o form cadcli. Então a gente tem como mudar para começar executando por esse form aqui. O que eu tenho que fazer? My project. E aqui eu consigo mudar, então aqui o startup form, né? Vou botar aqui o form pesquisa como sendo o primeiro a executar. Legal, se eu mandar executar agora ele já começa por esse aqui. Reparem que já aparece aqui o list, né? E aqui aparecem as opções do checkbox. O checkbox funciona dessa maneira. Ó.
eu dei um clique nele aqui, ele marcou, ficou marcado. Tá legal? Só que o checkbox, se eu marcar o de baixo, olha aqui como é que aconteceu. Ficou marcado o aceito e o não concordo, né? Juntos, né? Então eu teria que ou botar um controle aqui para dizer, ó, se marcou de cima, desmarca o de baixo. Se marcou de baixo, desmarca o de cima. Posso colocar isso aqui na mão. Ou eu posso colocar um outro controle que já faz isso automático, que é o Radio Button, que são esses redondinhos aqui. Ó. Quando eu coloco o Radio Button 1, Radio Button 2, vou executar. Marquei o primeiro, marcou lá com a bolinha. Marquei o segundo, reparem que ele desmarca o primeiro automaticamente. Então o Radio Button, a diferença do Radio Button para o checkbox é exatamente essa aí. Legal, então o checkbox não é bem para esse tipo de opção, né? Sempre que quando eu tiver assim esse tipo de opção, eu vou deixar o Radio Button. O checkbox eu posso usar para outra coisa, como por exemplo uma pergunta para o usuário. Olha, deseja receber nossos e-mails, né? Então eu vou botar um checkbox para ele marcar ou desmarcar. Legal, o que mais que eu tenho aqui de controles? Olha, eu tenho Picture Box. Para que eu uso o Picture Box? O Picture Box eu uso para imagem. Né? Então eu quero colocar uma imagem, uma foto da pessoa ou qualquer outra imagem aqui no meu projeto, né? No meu form, eu vou usar aqui esse objeto Picture Box. O objeto Picture Box ele tem aqui uma determinada propriedade, né? Justamente para eu escolher a imagem que vai aparecer. E ele tem então aqui, olha, back color, eu posso colocar uma cor no Picture Box, ou posso colocar também uma background image, ou traduzindo imagem de fundo. Então basta eu clicar aqui, e aí eu vou lá selecionar numa pastinha, eu vou clicar aqui em Import, né? Posso ir numa pastinha qualquer de Picture minha, selecionar. Então aqui está, eu cliquei em Picture, né? Entrei aqui numa pastinha de imagens minha, tem várias imagens aqui, eu vou escolher uma imagem aqui qualquer, olha, vou botar a imagem aqui do navio, tá? Ok, vou dar um ok. Pronto. Não apareceu ainda porque eu ainda não selecionei, né? Uma outra forma de jogar uma imagem aqui para dentro, olha, eu vou mostrar, é clicando aqui nesse botãozinho aqui, nesse triângulo preto que aparece aqui em cima, também chamado de Smart Tag, né? Se você clicar aqui nesse Smart Tag, ele te abre uma opção de Choose Image, ou seja, escolher uma imagem, tá? Bom, o que eu fiz foi um import, né? Eu importei para o meu projeto uma imagem. Quando eu fiz esse import, né, a imagem aparece aqui embaixo e aí eu tenho que selecionar, eu tenho que marcar ela aqui. Então eu marco ela aqui para selecionar e dizer que essa é a imagem que vai aparecer no meu projeto, tá? E vou dar um OK. Bom, outra coisa, quando eu faço um import de uma imagem, ela aparece aqui como um resource, né? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Um outro recurso legal do Visual Studio 2012 é esse aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima de uma imagem que está incorporada no meu projeto, ele mostra a imagem num arquivinho pequenininho, num quadrinho pequenininho. Tá? Então dá para a gente visualizar aquela determinada imagem. Muito bom. Bom, mas ela não está aparecendo aqui. Por quê? Pelo seguinte, olha, vamos rolar para baixo aqui. A gente vai ver que tem algumas formas aqui, alguns controles aqui de centralização, olha, Size Mode. E o Size Mode, por exemplo, se ele tiver normal, ele vai mostrar a imagem em tamanho gigante, né? Essa imagem ela é muito grande. Se eu der um Stretch Image, ele reduz a imagem para a imagem encaixar dentro do Picture Box. E era isso que estava faltando. Estava faltando mudar essa propriedade aqui. Ó. Então a gente só estava enxergando o quadradinho de cima aqui, do cantinho de cada imagem, que é branco. Né? Porque como a imagem é grande demais, né? Eu vou até tirar aqui o Street Image, vou voltar para o normal. Se eu aumentar esse quadro aqui, ó, aí eu tenho que aumentar o Form também. Mas aí a gente vai ver, olha aqui, começando a aparecer a imagem, tá vendo? Porque a imagem é muito grande. Né? Então, para que encaixe direitinho, se eu quero que encaixe nesse tamanho, eu tenho que mudar aqui essa propriedade, dizendo para ele, olha, o Size Mode
é Stretch Image, ou seja, ele vai encaixar a imagem, reduzindo ela para o tamanho do meu objeto aqui do meu controle. Legal? Então dessa forma eu encaixo uma imagem dentro do meu form. Posso botar borda aqui nesse controle, então tem vários recursos. Eu tenho uma Progress Bar. O que é a Progress Bar? A Progress Bar é aquele objetozinho que vai acumulando, crescendo gradativamente, né, conforme eu estou executando alguma atividade. Eu tem muito controle aqui, né? A gente vai dar uma visão geral nos principais aqui, mas não vai dar para ver tudo naturalmente. Eu tenho o Datetime Picker. O Datetime Picker é muito bacana, que é um calendário. E aqui está, olha, é um calendário, né, para o usuário escolher aqui uma determinada data, né? Ele está aqui num formatozinho grande, que aparece o dia da semana e tal, né? Se eu mandar executar, olha o que acontece. Ele vai executar, quando eu clico aqui, ele abre um calendário para eu escolher. Então tem todos aqueles recursos do calendário, de eu clicar aqui, ele reduzir, né? Clico de novo, ele vai para o ano, aí eu escolho um determinado ano, um determinado mês, a data e pronto, selecionei uma determinada data. Tá? E ele tem outros recursos também, tipo, por exemplo, eu não quero que apareça o dia da semana e tal, é só você mudar aqui algumas propriedades dele aqui para botar em tamanho menor. Então você tem aqui propriedade aqui que vai colocar ele num tamanho reduzido. Aqui nós temos o format, onde é que está? Vamos selecionar ele. Olha, eu tenho format. Formato está longo, né? O formato de apresentação longo. Então é só a gente mudar aqui para short, reduzido, que aí pronto. Ele só vai mostrar a data. Agora virou mesmo um calendário, só para a gente ver a data. Legal? Aí eu executo, start. Tá? Quando eu clicar aqui, ele abre um calendário para o usuário escolher uma determinada data. Né? Naquela tela de calendário, naquela tela de cadastro que nós fizemos agora há pouco, poderia ser um cadastro da data de aniversário do cliente. Poderia ser feito com esse controle. Então, cada controle tem uma utilidade. Né? O list box ele serve para a gente colocar conteúdo aqui dentro, colocar um texto, colocar vários itens. Né? Um list box ele também tem várias linhas, então serve para conter aqui várias opções também, né? Um combo box. O combo box ele é muito interessante e muito utilizado. Ele é parecido com o controle de data quando ele tem aqui esse triângulozinho aqui. Né? Quando eu clico esse triângulo, ele baixa aqui um calendário. Né? Quando eu clico esse triângulo aqui, no combo box, ele vai baixar aqui as opções que estão pré-definidas para o usuário escolher. Então, digamos que seja aqui que eu tenho um determinado campo em um formulário em que a pessoa que está cadastrando, que está utilizando o sistema, né, a gente muitas vezes chama de usuário, o usuário da minha aplicação, ela vai escolher uma determinada opções. Né? Eu clicando aqui no Smart Tag, ele me permite editar esses itens. Então, se eu quiser colocar os valores fixos, eu já posso colocar aqui direto. Olha. Digamos que seja um combo box com opções do tipo... Pronto, eu coloquei aqui, olha, almirante, comandante, tenente, capitão, né? E eu vim escrevendo e dando Enter. E escrevi várias linhas com várias opções. Quando eu der um OK aqui, pronto, essas opções já estão dentro do meu combo box. Tá? Quando eu mandar executar, olha só, se eu clicar aqui no meu drop-down list, no meu combo box, olha o que acontece. Almirante, comandante, ele me mostra as opções. Aí o usuário, movendo o mouse, ele escolhe um qualquer. Pronto. E aquela foi a opção que ele fez. Provavelmente aquela é a opção que ele vai selecionar alguma coisa ou vai registrar aquela informação que ele passou. Tá? Isso é muito utilizado em formulários. Bom, a gente viu esse calendário aqui, mas eu tenho também esse aqui, ó, o controle Month Calendar, ou seja, calendário mensal, que já abre direto aberto, ó, já abre uma caixinha direto desse tipo aberta. E assim por diante, tá? Eu tenho um numeric up-down,
que vai me abrir uma caixinha em que o usuário vai poder rolar para cima e para baixo, clicando aqui mais e menos, aumentando ou diminuindo um determinado número. Ok? E diversos outros controles aqui que ao longo dos treinamentos nós vamos aprendendo conforme a necessidade, conforme os exemplos que nós formos utilizando. Nós demos uma visão geral aqui nos principais controles, nos controles mais utilizados, para você também ter uma noção aqui de como é que se utiliza eles, como é que eu coloco dentro de uma página e como é que eu vou então criar os meus formulários, as minhas aplicações. Tá? Bom, nas próximas aulas a gente vai também ver um pouquinho mais aí sobre os controles, vamos chegar a usar alguns controles nas primeiras aplicações aí que a gente fizer junto. Nos vemos então na próxima aula.